Bom, agora nós vamos chegar na parte, uma parte bastante interessante dessa história, que é Galileu Galilei. Galileu Galilei ele é contemporâneo do Kepler, né? Eles vivem um na Itália, outro na Alemanha. Galileu Galilei ele é um sujeito essencialmente ligado à igreja. Apesar de que a visão das pessoas seja que ele era uma espécie de alguém que fosse desafiador em relação à igreja. Não, na verdade ele é um sujeito que cresceu se amparando, né, sob a luz da igreja, no final das contas. Então, ele é uma pessoa da sociedade, da high society, digamos assim, da época. Né? Ele não é um clérigo importante, mas ele convive nesse meio, tá? com bastante desenvoltura. O Galileu Galilei é um italiano, né? Italiano mesmo, né? Então ele reúne várias características tradicionais, né? Pitorescas dos italianos, né? Beber bastante vinho, gostar de polêmicas. Ele é um sujeito bem tradicional nesse aspecto. Ele realmente era um polemizador, era um homem de grande inteligência, mas de certa maneira também com seus problemas de relacionamento, como nós vamos ver brevemente nessa história aqui. Bom, o que acontece com Galileu, essencialmente, é que ele se envolve numa rusga com os jesuítas, essencialmente porque ele tinha adotado a visão de Copérnico, né, e passou a defender, se tornou um copernicano. Né. Ele se envolve num sem número de disputas a respeito da posição copernicana. E um dos âmagos da questão é a questão das manchas solares, por exemplo, que ele advoga ter descoberto, e tem um jesuíta que diz que descobriu. Bom, e isso soma-se a um período bastante conturbado da Igreja Católica, em que a gente tem o processo da reforma acontecendo, e aí realmente a coisa se complica. E o Galileu, o que ele vai fazer? Ele vai então se envolver nessa polêmica e vai ser divertido pelo Papa, né, de que ele não pode mais defender a teoria copernicana, que a teoria copernicana foi considerada uma heresia. Bom, o que acontece no final do dia? O Papa, que impõe essa restrição a Galileu, acaba morrendo, e ele então tem um amigo dele que acaba assumindo o papado, e o Galileu então vê uma excelente oportunidade para defender as suas teses. Só que ele tem que escapar da restrição que a Igreja Católica tinha imposto a ele, né? Que ele não podia defender abertamente a teoria copernicana. Então ele resolve fazer um diálogo. Esse diálogo então, nesse diálogo ele vai apresentar 3 personagens, né? Um muito inteligente, que representa ele, né? Um medianamente inteligente, que representa as pessoas medianamente inteligentes do mundo, e um muito burro, que as línguas malvadas vão dizer que é o Papa, que é amigo dele no final das contas. E o que vai acabar acontecendo é que Galileu então ele vai defender, vai publicar esse livro, né, que chama Sistema sobre 2 Sistemas de Mundo, em que ele vai discutir a teoria copernicana, vai mostrar porque acredita nela, e ele vai discutir várias coisas que são chaves aqui, né? Por exemplo, ele começa a discutir a questão de por que as pessoas, né, se a Terra está girando tão rápido, por que as pessoas não são tiradas para fora? Essa série de discussões aí que a gente deve lidar. Né? A ideia bastante peculiar de inércia que ele tinha, né? E uma série de outras questões, né, que ele acaba discutindo. Esse livro do Galileu é um livro muito, muito importante do ponto de vista histórico, né,
tem algumas discussões interessantes, mas tem várias coisas que são bizarras, como, por exemplo, a infame teoria das marés do Galileu, que estava errada e que acabou, de certa maneira, desmerecendo o livro dele e servindo a um sem número de discussões filosóficas aí, se ele era ou não, de fato, um filósofo empirista ou não era. Mas, assim, de certa maneira, o Galileu ele vai sofrer uma perseguição religiosa por parte da igreja, né, que então vai analisar, também numa história muito rocambolesca, né, esses detalhes, né, vai analisar o livro dele e vai considerar ele uma heresia e vai obrigar então o Galileu a abjurar, né, a sua teoria num evento público, né, e vai ficar preso pro resto da vida dele em prisão domiciliar. E ele vai fazer isso ele faz isso ajoelhado, né, negando, aceitando toda a humilhação, e depois disso ele acaba, dizem as más línguas, falando que ele exclama, né, apesar de tudo a terra se move, né, então esse é um ponto. O processo de convencimento dele também foi interessante, também gerou algumas discussões, né, de como isso aconteceu, mas a lenda é que ele foi levado a conhecer as salas onde ocorreria o interrogatório dele, né, e isso foi suficiente para convencer ele de que não era uma boa ideia ir contra a visão da igreja, né, e mudar a sua posição. Bom, o que ele faz, digamos assim, de vingança? Ele escreve um outro livro, já velho aposentado, que é um tratado sobre duas novas ciências, né, onde ele discute a resistência dos materiais e aquilo que a gente chama hoje de cinemática. Esse livro é um livro bem menos polêmico, né, mas com teorias muito mais adequadas, no final das contas. E aí a gente vai entrar no último personagem dessa história aqui, que eu vou contar para vocês, né, certamente bastante resumido, né, que é Newton. Né? Newton ele vai nascer basicamente quando Galileu morre, e os livros de Galileu são proibidos na Europa, né, mas eles são livres na Inglaterra. Isso a gente deve em parte ao rei Henrique IV, né, Henrique VIII, que teve que decapitar suas esposas, né, porque elas não davam filhos, né, não geravam filhos para ele, então ele acabou adotando esse tipo de prática, né, que a igreja aparentemente não concordava muito, né, ele não, com a ideia de, ele na verdade matou algumas, somente Ana Bolena, né, mas ele se desquitou da esposa anterior, e isso acabou não agradando muito o Papa, basicamente porque ela era irmã do rei da Espanha. Mas, detalhes à parte, né? De qualquer maneira, ele permitia que as pessoas falassem quão mal elas quisessem da igreja na Inglaterra. Então, essa era uma prática não só não proibida, como até estimulada pelo rei. Então, Newton, que é um súdito, né, ele vai viver, vai ter acesso então às obras de Galileu, ele vai ter acesso às obras de um outro filósofo que também sofre um pouco, que é Descartes, e vai então juntar isso mais um caldo de cultura considerável para formular então as 3 leis de Newton e a lei da gravitação universal. A história em si dessa formulação da lei da gravitação universal, né, ela está baseada no primeiro, que é o grande desafio, é a definição da força, né? O que é força exatamente? Força gravitacional, no final das contas, e a força, né, que é a massa da aceleração, e esse embate, né, não é só Newton que participa nele, tem outras grandes figuras, mas é Newton o cara que realmente vai organizar isso um todo consistente. E ele vai fazer isso, de acordo com ele mesmo, num momento histórico que nos é bastante caro agora, né? Que é durante a peste de Londres. Então, assim, a peste de Londres obriga todos os alunos a irem para suas casas, né? Exatamente como a gente está vivendo agora. Com sorte, alguém vai vir com uma nova teoria tão importante como a lei da gravitação universal, né?
E é engraçado que passou-se todo esse tempo e ninguém inventou uma maneira melhor de controlar as pestes, senão mandando as pessoas para casa. Só que naquela época, felizmente, não tinha ensino remoto, né? Então o Newton realmente pôde se dedicar a pensar essas coisas e tentar entender isso. Mas existem também certas dúvidas sobre esse processo, até que ponto o que ele fala é verdade, porque ele se envolveu em tantas disputas, né? E não existe muito registro histórico que ele realmente tenha inventado essas coisas durante o ano da peste. Mas o que a gente sabe, né, é que tem uma disputa entre três figuras ilustres da Inglaterra naquela época, que é o Christopher Wren, que era o arquiteto real, o Hooke, que era o presidente da Royal Academy de Ciências, né? Academia Real de Ciências da Inglaterra, né? E o Halley, que eles estão discutindo, né, sobre qual é a trajetória que os planetas possuem em torno do Sol. E eles não chegam a nenhuma conclusão sobre isso. E eles resolvem, então, fazer uma consulta para Newton. Newton vivia naquela época na distante Cambridge, para aquela época, né? Então não era considerado nenhum local de excelência Cambridge naqueles tempos, no final dos contos, né? Oxford era o centro da inteligência britânica, né? E ele acaba sendo enviado eles acabam enviando o Halley para Cambridge, né? Para conversar com Newton, né? E existem muitas teorias sobre Newton, né? Sobre a sexualidade de Newton, inclusive, né? E elas tendem a apontar para o 0 ou para o -1, digamos assim, né? Existem algumas evidências que ele teve alguma espécie de paixão por um matemático italiano. Isso está documentado em cartas, né? E não existe nenhuma evidência que ele tenha tido qualquer espécie de atração sexual por mulheres, né? E reza a lenda que o Halley era um tipão, né? Então, muito provavelmente, ele foi mandado com esse objetivo para falar com Newton, né? Tentar, digamos assim, convencê-lo a trabalhar, a responder essa pergunta para ele. Ele chegou em Cambridge, fez a pergunta para Newton, né? Qual é a trajetória? E Newton teria respondido de pronto que era uma elipse. E aí o Halley disse: fantástico, né? Fantástico. E como é que você sabe disso? Ele respondeu: eu calculei. E aí o Halley faz a próxima pergunta, que é: me mostra os cálculos. Aí ele recorre a uma estratégia interessante, que ele diz: eu não sei onde é que estão os cálculos, eu fiz ele há muito tempo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ele dá uma desculpa para Halley. E aí ele diz: eu vou procurar e te encaminho, vou te mandar para Londres. E aí, a partir daí, o Halley volta para Londres, né? E ele acaba mandando o esboço, então, dos cálculos, que, né, são a demonstração de que a Terra gira em torno do Sol na forma de uma elipse, né? Que é a aplicação da teoria dele. E aí começa toda uma disputa, né? Que vai culminar, então, na publicação por parte de Newton do princípio matemático, em que ele demonstra as três leis de Kepler, né? Com base nas leis de Newton e com base na lei da gravitação universal, né? Que a força é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias, né? Então ele demonstra isso e ele, de certa maneira, seta finalmente, né, esse problema. Obviamente, trajetória, a gente pode discutir um pouco mais, a trajetória dos planetas não é exatamente uma elipse, né? Mas isso também vai estar ancorado na teoria de Newton, né? Então, assim, ele achou um princípio mais fundamental, mais abstrato, que não só descreveria o movimento de Marte em torno do Sol, não só o movimento dos planetas em torno do Sol, mas basicamente qualquer corpo celeste, né? De uma forma muito mais genérica e profunda. Então, isso dá
digamos, início à maturidade, digamos assim, da física enquanto ciência. E também tem outros contextos, né? A ciência é uma coisa muito ampla, né? Mas é uma das grandes marcos da ciência, né? O fato de que a gente poderia, com base numa teoria baseada em poucos princípios, né? A gente consiga então elaborar um arcabouço, né? Consiga prever o futuro, consiga prever a trajetória de planetas, né? E a gente consiga então unificar tanto a parte empírica, né, como a parte teórica e realmente produzir teorias que são testáveis. Isso vai ter um impacto gigante em todas as áreas do conhecimento humano, sem dúvida nenhuma, né? Isso vai inspirar movimentos que a gente chama de o iluminismo no século XVII e XVIII, né? Basicamente no século XVIII, e que vai ter consequências políticas, vai mudar a maneira, vai impulsionar o crescimento industrial inglês, vai de certa maneira permitir, né, o início desse processo que vai transformar a Inglaterra numa das maiores potências do mundo, até se tornar a maior potência do mundo, né, no século XIX. Então, várias dessas coisas estão no encalço dessa percepção, né? Então, é realmente algo muito transcendental. Uma pena que nos dias de hoje a gente tem que ficar discutindo, perdendo tempo com certas discussões que não fazem mais nenhum sentido, mas é o que nós temos para hoje. Bom, é isso.